Bem, então a pré-concepção errada número 3. Aquela de que você não precisa se preparar. Tá muito ligada com a primeira também, que a gente já falou sobre o meu médico sabe o que é o melhor parto para mim e na hora eu vejo, tá? Então, a terceira pré-concepção errada que muitas mulheres têm é que não é necessário se preparar. Porque antigamente a minha avó não fez nada disso, porque as índias lá no meio da floresta não fazem nada disso, que não é necessário se preparar e que na hora eu dou um jeito. Gente, isso é muito errado, tá? Nós não podemos cair que nem umas patinhas na mão dos médicos. Quando a gente não tem informação, a gente não tem poder de decisão, a gente não sabe o que eles estão falando, pra gente é grego, né? A pessoa que não sabe nem onde é que fica o colo do útero, que não sabe o que é um apagamento de colo, que não sabe o que é dilatação, que não sabe o que é estourar a bolsa, não sabe o que é ocitocina. Bem, você tem toda a chance, e que bom que você está aqui, de estudar, de se preparar e fazer as escolhas conscientes. Infelizmente, muitas mulheres não se preparam, acham que isso é besteira e depois sofrem um monte de violência obstétrica, tá? 1 a cada 4 mulheres no Brasil sofrem violência obstétrica. Isso são 25%, tá? 25% das que denunciam, né? Fora as que a gente não sabe, que sofrem episiotomia sem anestesia, sem consentimento, tá? Que tem força dirigida, que o médico fica mandando fazer força, um monte de coisas que nem sabem que isso é violência, né? Então, imagina o quão violento, né, é o nosso sistema. Bem, então, nós precisamos sim nos prepararmos. Nós estamos aqui nos preparando de corpo e alma. Já falei sobre a preparação da mente, fazer o relaxamento, a meditação, relaxar, mudar o seu conceito, seu preconceito sobre parto dói, contração dói. Temos que mudar isso aí, substituir por onda, por sensações, mudar essas palavras na mente e entender o que é o preparo físico, né? O que é bom para o meu corpo. A preparação corporal para parir. Se você tem possibilidade de fazer fisioterapia pélvica, que você pode fazer os exercícios, especialmente não só para fortalecer o assoalho pélvico, que é uma musculatura que ela sustenta a nossa bexiga, os nossos órgãos, né? Então, o nosso útero é aquela musculatura, aquela parte da parte de baixo, né? Ela vem das nádegas e ela abraça toda a nossa pelve, né? O assoalho pélvico, ela segura tudo para dentro. Não apenas para você conhecer, ter essa consciência corporal e fortalecer, mas para você saber onde relaxar na hora do trabalho de parto. Porque na hora do trabalho de parto, eu já falei que nós temos que deixar tudo solto e relaxado. Então, você tem que lembrar que não é para você contrair as nádegas, o bumbum, né? E as coxas e a vagina. A gente quer solto, tudo mole, tudo solto, tá? Então, é legal também fazer a fisioterapia pélvica para trazer a tonicidade dos músculos, mas para também aprender a ter a consciência corporal e a relaxar. Se você não tem condições de fazer fisioterapia pélvica, também não tem problema, mas a gente está aprendendo juntas, a gente está tomando essa consciência corporal. Sobre o corpo, eu coloquei lá no material, eu estou aqui olhando, uma figura com a dilatação do cervix, tá? Tá escrito em inglês, cervical effacement and dilatation during labor. O que é isso? O apagamento do cervix e a dilatação. Então, tem uma figura da cabeça de um bebê e tem um colo do útero, e daí tem assim o desenho, útero, cervix, vagina. Então, o que acontece? Gente, o cervix, que é o colo do útero, ele é grosso. A gente diz o colo tá alto. Alto é porque ele tá grosso, ele é um músculo forte, porque ele tem que sustentar todo o peso do bebê, né? Placenta, bebê líquido, ele é muito forte. No final, quando ele tá ficando amadurecido, quando tá chegando perto do trabalho de parto, ele vai ficando fino. Então, ele era grosso assim, tinha uns 4, 5 centímetros, e ele vai ficando 1 centímetro, até ficar com 0. Então, isso que a gente chama de afinamento ou apagamento. Essa é a parte física da coisa. O colo, ele fica fino, tá? Apagamento. Ou
como é que eu falo? Ele fica fino, fica apagado, tá? Então ele vai ficando mole. Ele vai ficando mole, ele era duro, ele fica mole. Ele era duro como a ponta do nariz e ele vai ficar mole como o lóbulo da sua orelha ou seu lábio, tá? O médico, quando faz o toque, ele consegue falar: ah, o colo tá duro, o colo tá fechado, o colo tá mole, ou o colo tá duro e tem um dedo, né? Então, olha só, o colo ele vai afinar, ele vai ficar mole, fininho, até ficar uma folha de papel, e daí ele vai abrir, ele vai dilatar. Nós precisamos que ele dilate 10 centímetros para o bebê passar. Então, o que as contrações fazem? Elas repuxam a musculatura, né, para que esse colo ele trabalhe, ele afine e depois ele abra para a cabeça do bebê sair, tá bom? Então, essa é a parte que nós precisamos entender. Às vezes, pode levar 12, 24 horas de dilatação para tudo isso acontecer, como pode ser que dure mais. Já falei, nós não sabemos quanto tempo demora, não se apegue a números. Muitas vezes o trabalho de parto começa pegando fogo, como foi com a minha filha Isis. Eu fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto ativo, com contrações a cada 2 minutos, fortes, chuveiro e bola e rebozo e tudo. Daqui a pouco, que eu achei, meu Deus, né, vai nascer. Parou, zero de contração. Eu fiquei mais de 30 horas, um dia e meio, um dia e pouco, sem contração. Zero. Vinha bem fraquinho, assim, era quase nada e passava. Daí só depois, no terceiro dia, retomou o trabalho de parto. Então, gente, pode ser que o trabalho de parto comece, você se empolgue, já saia ligando para todo mundo e daqui a pouco pare tudo. Isso que nós chamamos de treino ou pródromos, tá? O corpo começa a trabalhar, mas não se empolgue. Pode ser que pare tudo. Então, quando começar, a minha dica é: ignore as contrações. Faça de conta que não está acontecendo nada. Vai no supermercado, né? Mata um tempo, vai fazer uma caminhada com alguém, né? Porque, sei lá, se você precisar de ajuda. Mas assim, vai fazer a unha, vai assistir um filme, se distraia. Não fique cronometrando contração, não fique muito apegada, porque pode ser que seja só um alarme falso, né? Lembra que eu falei de celebrar as contrações, se empolgar? Calma, muita calma nessa hora, porque às vezes não é hoje, infelizmente, né? Então, às vezes, começa e pega fogo. E se pegar fogo, não para mais. Esse que é o bom. Então, como que eu vou saber se é trabalho de parto verdadeiro? Vá pro chuveiro. Relaxe, fique lá meia hora numa água morna, quente ou numa banheira. Fique relaxando, tome um chá, né? Tenta ignorar, porque se for falso trabalho de parto, elas tendem a diminuir. Se for verdadeiro trabalho de parto, elas vão cada vez ficar mais fortes. Então, para o bem ou para o mal, né? Não custa, vai pro chuveiro. Chuveiro, dorme. Se as contrações ainda estão fracas, vai descansar. Porque você não sabe se você ainda vai ficar 2 madrugadas acordadas, 3, sei lá eu quantas madrugadas acordadas. Então, vá descansar, tá? Muito bem. O que mais de dicas eu tenho? Fortalecer o útero para que as contrações sejam mais eficientes, para que o teu útero esteja tonificado e forte. Por 2 motivos. Para as contrações serem mais fortes e dilatar mais rápido. E para depois que o bebê nascer, o útero voltar ao tamanho normal mais fácil e ele ter tonicidade, ter força de contração, para ele não ficar mole. Porque a atonia uterina, ela é uma causa de hemorragia, que pode levar até a histerectomia, né? Às vezes, em alguns casos, o útero ele não volta. E a mulher sangra e o médico tem que fazer alguma coisa. Claro, né? São 12 protocolos até chegar a uma histerectomia. Mas o médico vai te dar injeção de ocitocina, vai fazer massagem, vai fazer várias coisas para esse útero voltar. Então, por que não deixar esse útero mais tonificado e forte, né? Como é que eu vou fazer musculação no útero, né? Não tem como. Então, as dicas são: comer tâmaras, umas 6 a 8 tâmaras. Quem tem diabetes gestacional não deve comer tâmaras, porque tem muito açúcar. Chá de folha de framboesa vermelha, não é fácil de achar no Brasil, mas eu acho que vocês encontram pelo Amazon, de repente vocês compram na internet. É chá de folha,
É chá natural, não é chá vermelho, não é chá gostoso. É um chá verde, tem um gosto amargo, tipo um chá mate, assim. Sugere-se tomar 2 a 3 xícaras por dia no final da gestação, depois das 34 semanas. Se você tiver vontade, né, não tem assim 100% de comprovação científica, mas muitas mulheres relatam partos mais rápidos, né, tomando chá de folha de framboesa e comendo tâmaras. Não custa tentar, tá bom? Que mais? Colocar o bebê, situar a cabeça do bebê na melhor posição para o parto. Isso é uma boa dica. Gente, o bebê, ele vai descer. Não necessariamente ele vai encaixar antes do trabalho de parto. Isso é uma coisa bem interessante de falar. Porque muitas mulheres vão no médico e dizem assim: ah, meu bebê tá alto, ele não tá encaixado ainda, tá? Isso é um erro, porque o bebê ele só vai encaixar na hora de nascer. Em algumas mulheres, principalmente as mães de primeira viagem, os bebês eles encaixam antes do nascimento. Mas isso não é para todo mundo, tá? Quando o bebê encaixar na pelve, nos ossos, você vai ficar andando com a perna meio aberta, assim, sabe? Mas pode ser que o bebê não encaixe, não tem problema. Mas o que nós precisamos pensar é o modo com que esse bebê vai encaixar, o modo que a cabeça do bebê vai entrar na pelve. Então, é muito importante fazer os movimentos em trabalho de parto, como balançar os quadris para lá e para cá, movimento de rotação, né? Rebolar na bola, dançar com o marido para lá e para cá, porque a gente vai fazendo esse balanço na pelve, no quadril, e a gente vai ajudando o bebê a se posicionar, tá? Então isso também é uma questão, porque às vezes o bebê, ao invés dele entrar assim, ele entra assim, ele entra com o nariz e com o queixo, aí ele não nasce, assim ele não nasce. Tá? Aí tem que ser cesárea. Mas, né, porque a maioria das vezes o bebê, ele entra assim, né, na pelve. Ele entra com o topinho da cabeça. Se ele entrar com o rostinho, daí não dá, tá? Mas o médico vai fazer um toque, ele vai ver que ali tá o nariz e que não dá para ser parto. Isso é raras as vezes que acontece. Que mais? Às vezes, o bebê, ele não tá na situação ideal. E aí a mulher sente muito mais dor em trabalho de parto. Para ajudar o bebê a entrar na posição ideal, ou até sair e voltar, inclusive para ajudar o bebê a virar, quem está com o bebezinho pélvico, o bebezinho sentado, você pode fazer cachorro baixo do yoga, tem foto no material, tá? Pode fazer esse exercício que é muito bom, ele energiza o corpo, relaxa a coluna, ajuda o bebê a se posicionar, tá? Em trabalho de parto, já falei, é o movimento, porque o bebê precisa dos milímetros, dos pequenos espacinhos para ele se acomodar. Então, todos os milímetros fazem diferença para o bebê. Por isso, você tem que esvaziar o seu intestino, esvaziar sua bexiguinha e fazer xixi, tá? Porque a bexiga cheia também impede ali algum milímetro do bebê descer. São pequenas dicas, tá? Em relação ao intestino, não se preocupe, que quando a gente entra em trabalho de parto, normalmente dá um pouquinho de diarreia ou fezes amolecidas. Não precisa fazer enema, que é a lavagem intestinal, nada disso, né? Pelo amor de Deus, não vai ficar tomando laxante que vai te dar ainda diarreia em trabalho de parto, vai ser horrível e vai causar desidratação, por favor. Uma outra figura que está no material é uma posição invertida do Spinning Babies, que é um método para aliviar as dores, para posicionar o bebê na melhor posição possível e para fazer bebê pélvico virar, tá? É uma posição que você vai ficar com os joelhos em cima da cama ou de uma poltrona, de um sofá, e vai colocar os cotovelos no chão. Você vai ficar nessa posição por no máximo 50 segundos, 1 minuto, volta e faz de novo. Faz umas 2, 3 vezes, tá? É uma posição legal, tá? É uma posição boa para fazer bebê encaixar. Só que
tem que ser feito com supervisão, né? Então, e se você também tiver algum problema de saúde, pelo amor de Deus, não vai fazer e botar a culpa em mim, né? Estou só falando os recursos. Fale com o médico, fale com a doula, tá? Todas as observações do material. Rebozo. O rebozo, ele é um pano mexicano, tá? Ele é um pano que as mexicanas usam assim, quase como uma echarpe, um lenço, que ele é largo e grande, né? E ele tem várias funções. Entre elas, a gente pode pendurar o rebozo num pau ou em alguma coisa pra gente se segurar, pra fazer força, assim, é bem legal. A gente pode passar ao redor do quadril da mulher e fazer como se fosse peneirando, sabe? Fazer assim um balancinho, tá? Isso é legal, que solta e relaxa e faz o bebê encaixar. É como uma massagem, é bem legal. Nós podemos também, a mulher de 4 apoios ou inclinada na bola, passamos o rebozo pela barriga dela, seguramos por cima e fazemos esse balancinho também. Podemos passar ao redor dos quadris e torcer, e o acompanhante e o médico ou a doula puxam um de cada lado e fazem uma compressão ao redor da mulher, comprimem os quadris. Vocês podem olhar tudo isso na internet. Existem técnicas certas para fazer isso, muitas doulas são treinadas para usar o rebozo, tá? Mas o rebozo é um jeito de dar uma mexidinha assim, uma sacudidinha para fazer o bebê encaixar na melhor posição, tá? E também para aliviar as dores. Muito bem, mais uma posição fantástica para fazer o bebê encaixar na posição correta e ajudar o bebê a girar, se ele às vezes está assim numa posição não muito favorável, inclusive para te ajudar a aliviar as dores. Se você tiver com uma dor, às vezes o bebê ele tá com a cabeça numa posição não muito favorável dentro da pelve e fica pinçando, assim, parece que tá pinçando um nervo, sabe? No meu trabalho de parto da Isis, parecia que eu tinha choque na perna. A cabeça dela ficava pinçando em cima de um nervo, sabe? Que me dava uma cãibra, repuxava a minha perna esquerda. Era uma coisa muito doida. E a melhor posição para evitar isso é fazer o que a gente chama de posição do arremesso, ou lunge, que é colocar uma perna em cima de uma cadeira ou de um sofá, ou mesmo se você está sobre a bola no chão, abrir o seu quadril e botar o seu joelho para fora, uma das pernas, e ficar fazendo um movimento assim de vai e vem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou botar a minha cadeira aqui para trás para mostrar como é que é. Você vai colocar uma perna em cima da cadeira e vai abrir o quadril. E aí você vai ficar fazendo esse movimento assim, ó. Porque assim você abre a pelve, tá? Você pode fazer isso assim em pé, ou também inclinada, né? Nos cotovelos, sobre a bola, no chão, também dá para fazer. Esse é o movimento do arremesso ou lunge, que também é muito interessante para melhorar a posição do bebê e às vezes fazer ele encaixar numa posição mais favorável, aliviar aquela dor no ciático. É bem legal essa posição de abrir a perna, tá? Muito bem. Agora, então, nós vamos entrar num outro assunto, que também tá lá na nossa apostila, que é métodos não farmacológicos para lidar com a dor. Algumas dicas para vocês, porque eu acredito que a maioria esteja, né, assim, um pouquinho ansiosa, um pouquinho com medo do que fazer em trabalho de parto para evitar as dores. O trabalho de parto não precisa ser um evento dolorido, um evento traumático, e sim um evento feliz, que é o que a gente está fazendo aqui, a nossa preparação para um parto dos sonhos. E então essa parte eu conto também muito com a ajuda do acompanhante, né? Já que nós não podemos ter a doula em muitos lugares, vamos treinar o acompanhante para saber o que fazer. Porque você precisa se focar em você. Não precisa lembrar de relógio, não precisa lembrar do que tem que fazer, da agenda, dos compromissos, de tudo que nós conversamos aqui. Isso você já vai fazer agora. Vai fazer o seu resumo, anotar no caderno, fazer as suas anotações, seus checklist, a sua malinha da maternidade, e o resto
Deixa fluir, se entregue e só evite as intervenções, as coisas que vêm de fora. Você vai se conectar com o seu interior e vai fazer o trabalho de respirar e relaxar. Combinado? É se entregar, não se preocupar. Então eu vou dar algumas dicas aqui que você pode orientar o seu acompanhante para que ele lembre, né? Ou deixa tudo escrito lá no checklist para que seja sugerido para você em trabalho de parto. Porque às vezes a gente idealiza uma coisa, eu vou usar a técnica do pente, eu vou fazer o lunge, eu vou comer uma paçoquinha, eu vou pro chuveiro, eu vou pra banheira, mas chega na hora, você não quer comer, você não quer ir pra banheira, você não quer chuveiro, você não quer abraço, você não quer massagem, não me toca, sai daqui, tudo muda. Então você tem um planejamento, mas em trabalho de parto a gente vira meio bicho, às vezes a gente não quer contato, não quer nada. Isso também é normal, tá, maridos? Se ela começar a xingar, falar sai daqui, né, e começar a xingar, isso também é normal, tá? Depois a gente esquece e nem lembra que falou essas coisas. Muito bem. Então, a primeira técnica, isso não está em ordem, tá? Vocês podem, assim, ir sugerindo